Você não podia estar num lugar melhor que este. Nem eu poderia estar num lugar melhor do que este nesta manhã. Não há lugar neste solo onde a gente poderia estar melhor do que este. Não há uma hora mais oportuna do que esta onde a gente pudesse estar. A palavra nos diz que Abacuque foi um homem que ele decidiu adorar a Deus, independente da circunstância, do que estava acontecendo, independente se a despensa dele estava cheia ou vazia, independente se a videira ia dar fruto ou não, independente se os animais estariam nos currais ou não, ele falou: todavia, eu vou me alegrar no meu Senhor, no meu Deus. Nós vamos falar sobre isso esta noite, nesta manhã, perdão. Deus tem um rio de água viva para a gente nesta manhã. Confesso que as coisas de Deus, elas são meio que inexplicáveis, irmãos. Eu preparei uma palavra e aqui, nesse exato momento, eu estava aqui agora orando junto do louvor. E eu ia ministrar agora nessa manhã, eu preparei uma palavra para ministrar sobre Gênesis, capítulo 30, 31 e 33. Mas Deus pediu para eu dar continuidade na palavra que o bispo falou. Amém? Ele pediu para dar continuidade, ele pediu para reforçar que a ideia de que o pão, ele é para os filhos. O pão é para você, meu querido, que tem Abraão por pai, que o Senhor é pai. Amém? Porque o que te torna filho não é você simplesmente decidir por você mesmo. O que te torna filho é você ter ele como pai. Não é automaticamente o teu desejo, o teu querer. O que te torna filho é você ter ele por pai. Amém? Abra as vossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Deus é bom o tempo todo. Deus não falha. Ele nos surpreende. Ele nos surpreende de tal maneira que a gente muitas vezes quer buscar explicação e a gente não consegue buscar, não encontra a explicação. Porque nós estamos limitados na lógica humana. Deus não trabalha na esfera humana. Deus não se limita a este solo. Amém, meus queridos? Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu, judeu, me pedes de beber de mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e que é o que tem, e te diz: Dá-me de beber, tu lhe pedirás, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus lhe respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva, que solte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. E disse Jesus: Vai e chama teu marido, vem cá. Respondeu a mulher e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, disseste a verdade. Não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isto disseste a verdade.
Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus à mulher: crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem para os judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que o assim adoram. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Amém, aleluia. Pode se sentar, meus queridos. Senhor Deus e grandioso Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais uma vez poder estar na tua casa, Pai, porque é um desejo, é uma oportunidade, Pai, poder estar aqui. Porque eu sei que tem muitos, Senhor, que poderiam estar procurando algum lugar que pudesse congregar ao redor deste mundo. Nós sabemos que muitas pessoas estão sendo perseguidas, Pai, mas nós temos o privilégio, Pai, pela democracia, Senhor, de poder livremente poder estar na tua casa, Senhor, e receber do teu manancial nessa manhã. Pai amado, fala conosco, ministra em nossos corações e no nosso entendimento, e que a tua palavra, que é viva e eficaz, e como diz, ele é um rio de águas vivas, venha gerar um manancial nas nossas vidas e nos nossos corações. Em nome do teu santo Filho e amado Jesus, te pedimos e te agradecemos. Receba a glória para si. Amém e amém. Jesus pede para os seus discípulos ir buscar comida. E nos versículos antes, a palavra não diz que Jesus ele estava cansado. E ele se senta ali junto ao poço. E esta mulher que não é judia, que não é israelita, que não é pertencente de repente a nenhuma tribo de Israel, ela é da cidade de Samaria. E a história nos conta em que os judeus eles contendiam com os samaritanos. Eles tinham rixa ali, eles brigavam, eles não se entendiam por maneira alguma. Mas Jesus ali estava com sede. E aquela mulher, ela tinha toda a ferramenta ali para poder jogar o balde e poder alçar a água do poço. E ele pediu água para ela para beber, porque ele estava com muita sede e ele estava cansado. Porém, o que choca aquela mulher é que ela é surpreendida, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E vem Jesus, com toda aquela educação, pedir de beber para ela. Ela é surpreendida com isto. O que isso nos ensina nesta manhã? Jesus não faz acepção de pessoas, meus queridos. Não faz acepção de raça, de etnia, de classe social, de condição financeira. Jesus não faz acepção. Jesus ele veio para a humanidade. Porque aquele que ele veio no princípio, ele foi rejeitado. O judeu rejeitou Jesus. Ele veio para salvar o teu povo. Mas por aquele que ele veio, ele foi rejeitado. E quando a palavra nos diz que o véu se rasgou, é que nós gentios nós não tínhamos parte nas bênçãos, nas heranças, nas promessas. Salvação para a gente de repente era uma ilusão, era um sonho. Mas a partir do momento é tão estratégico, é tão inteligente, é tão sobrenatural a gente entender o que é o rasgado véu. É fundamental você compreender nesta manhã, é aquilo que poucos, a maioria já sabe, que quando este véu, que foi cantado aqui, ele se parte, o que acontece ali? Ali, todas as nações, todos os povos da terra, todas as classes sociais que não eram pertencentes à tribo de Israel, todos, sem exceção, os gentios. O que é um gentio? Todo aquele que não é israelita, que não é judeu, que não é nascido em Israel. Todos, incluindo eu, você. Nós temos acesso ao Pai através deste homem que ele veio para salvar a humanidade das mazelas, do pecado, Jesus Cristo. Meu irmão, é importantíssimo que você entenda isso nesta manhã.
Porque quando o véu se rasga, ninguém, nem o israelita na época tinha acesso ao Pai. Ninguém poderia orar. As orações não eram ouvidas, porque quem tinha acesso eram os reis e os sacerdotes e os levitas. Eles tinham acesso ao Pai. Mas quando o véu se rasga, quando o sangue é aspergido na cruz, quando Jesus, ele é oferecido como um sacrifício vivo, santo e agradável para Deus, esse véu que estava no santuário, ele se rasga de cima para baixo. Hoje, a tua oração, ela pode ser ouvida, a tua petição, ela pode ser escutada. Hoje você pode alcançar Deus com o teu louvor, com as tuas orações, com as suas palavras, porque já não existe mais barreira. A barreira foi rompida com o véu que se rasgou, com o sangue que foi aspergido no madeiro. Não temos mais limitação, não tem mais fronteiras para Deus e para nós. Nós temos o livre acesso. Hoje você pode, aonde você estiver, neste lugar, na tua casa, na fila de um banco, no mercado, você pode falar com Deus. Hoje, eu e você, nós temos acesso a Deus, simplesmente por causa deste homem, deste Jesus, que ele não enxerga, ele não enxergou os pecados dessa mulher. Ele sabia, mas ele não se voltou para o pecado dela, embora ele conhecia. Ele não se volta para o meu e para o teu pecado. Ele nos ama de maneira incondicionalmente. Nesse instante aqui, ele resolve amar ela, porque não era da tribo. De repente ela tinha medo. Mas foi para isso que ele veio. Ele veio para dizer, ó, Deus é de todo mundo. Deus é de todo mundo. Deus é para você. Deus é para mim. Nós conseguimos alcançar Deus. Tem um homem chamado Jacó, que ele tem uma contenda com o teu sogro, e Deus dá uma visão para ele em sonho e pede para ele retornar à casa do teu pai. E ele então decide pegar todos os teus bois, tudo que ele prosperou, tudo que Deus deu para ele nesse intervalo de tempo, os teus filhos, as tuas mulheres, e ele vai embora da casa do teu sogro. Porém a tua esposa, ela vai lá, ela toma os ídolos do pai, Labão era idólatra. Raquel vai lá e toma os ídolos do pai e leva embora. Passado 3 dias, Labão fica sabendo que Jacó foi embora, e ele vai atrás de Jacó, atrás dos ídolos, achando que Jacó roubou os ídolos dele. Porém, o que mais chama a atenção nesse trecho da passagem é que depois que Labão alcança Jacó, que eles têm uma discussão ali, e de repente eles se acertam, Labão vai embora. Jacó está com a sua tenda armada. Na manhã seguinte ele partiria para a terra dos pais. Na noite ele é acordado, ele vê um anjo, e ali ele começa a contender, a lutar com o anjo. Poucos aqui sabiam que Jacó foi um homem que lutou com Deus. Ele é conhecido por ter lutado com Deus. Quem já ouviu dizer aqui que Jacó ele lutou com Deus? Vocês têm noção que este homem, ele lutou fisicamente com Deus? E o que chama a atenção é que é o seguinte, o anjo só se revelou para ele numa noite. Eles passaram a madrugada inteira pelejando no braço. Quando o dia estava clareando, o anjo disse: me solta, porque eu não prevaleci contra você e nem você contra mim. Jacó disse: eu não te largo enquanto você não me abençoar. Jacó não soltou o anjo enquanto o anjo não liberou uma bênção sobre a vida dele. Meu irmão, o véu se rasgou. O véu se rasgou. Hoje a gente tem acesso às bênçãos do Pai. A gente pode falar, a gente pode conversar, nós podemos clamar. Esse homem resolveu lutar no braço com Deus para conseguir uma bênção. A gente precisa muitas vezes simplesmente abrir a nossa boca, falar com Deus, buscar, clamar. O que é clamar? É pedir com insistência. É você
De repente vencer Deus pelo cansaço que você quer, porque foi o que Jacó fez. Jacó lutou e falou: eu não te largo enquanto você não me abençoar. Jacó venceu pelo cansaço. Jacó não deixou o anjo partir enquanto ele não recebeu a bênção. E Yeshua, Jesus, quando ele veio para servir, para dar. Você não via Jesus cobrando nada ou requerendo nada de ninguém. Você vê os milagres, as passagens do mestre, ele só deu para a humanidade. Ele fez coxos andarem, purificou leprosos, ressuscitou mortos, fez cegos enxergarem, surdos ouvirem, mudos falarem. Jesus, ele veio para dar. Este mesmo Jesus que rasgou o véu com o teu sangue, ele veio para te dar também. Mas por que no começo eu falei que o que te torna filho não é simplesmente a tua vontade, eu quero ser filho de Deus. O que te torna filho é você ter Deus por pai. A palavra de Jesus fala que aquele que obedece e quem faz a vontade do pai, este é filho. Vocês estão entendendo? O que te torna filho não é a tua própria vontade, querido. O que te torna filho é você reconhecer, fazer as obras que o pai te falou. É isto. Jesus, ele veio para oferecer para a humanidade. Jesus só deu. Jesus não cobrou nada de ninguém. Jesus não quis nada de ninguém. Jesus não pediu nada de ninguém. Ele veio para servir a humanidade. Ele veio para servir você que é filho. Você que está aqui nesta manhã, que saiu da tua casa, da tua zona de conforto, pois muitos de vocês poderiam estar dormindo, de repente fazendo alguma coisa, preparando alguma coisa para o teu domingo. Mas nesta manhã Deus manda dizer que realmente o pão é para os filhos. O pão é para você. O pão é para você que tem Deus por pai. Porque Deus não é padrasto, Ele é pai. Entendeu? Porque se em outros tempos nós éramos bastardos, a tua vida foi comprada por preço de sangue. A pessoa mais ilustre que já pisou neste solo, a pessoa mais ilustre, mais linda, mais pura, magnífica, infinitamente santo, o maior médico de todos os tempos, porque ele foi o maior médico de todos os tempos, porque este é aquele que curava pelo poder da tua palavra, pelo manancial de fé que estava dentro dele. Jesus conseguia exportar para dentro de si toda a fé que havia dentro dele. Era assim que os milagres dentro de Jesus aconteciam. A energia de fé dentro de Jesus era tão grande que quando ele liberava a palavra, as coisas aconteciam. A concentração de fé nele era tão grande que no liberar da palavra, os leprosos ficavam puros, os coxos andavam, os mortos levantavam, os cegos enxergavam. Simplesmente porque esse homem, ele veio para isso, ele veio para servir. Ele é o maior professor de todos os tempos. Ele é o maior mestre de todos os tempos. Ninguém ensina, ninguém tem tanta maestria, tanta liberdade para ensinar como Jesus teve, meus irmãos. Se há alguém que nós podemos nos espelhar, é Jesus. Porque nele tudo um dia surgiu e tudo um dia vai convergir nele. Por ele nós somos formados. E no final das nossas vidas, todos nós vamos convergir nele, porque ele é a pedra angular, ele é o alicerce das nossas vidas, ele é a nossa base para tudo, para todas as coisas, ele é a base para a nossa família, para o nosso trabalho. Se nós somos o que nós somos hoje, lavados, remidos, purificados, somos alvo como a neve, porque isso não é um querer meu nem seu, isso é graça, é um dom de Deus. É um dom de Deus. Isso é para filho. Porque em outro tempo nós éramos bastardos.
nós não tínhamos acesso ao Pai, nós estávamos mortos nas nossas mazelas, no nosso pecado. Jesus, quando veio, por volta do 1º século, quando ele pisou neste solo, a humanidade estava perdida, mergulhada no mar de iniquidade. Para vocês terem noção, na época que Jesus estava nesse solo, haviam 2 sacerdotes conhecidos por Anás e Caifás. Os 2 estavam deliberadamente corrompidos. Deliberadamente corrompidos. A corrupção, a mazela na sociedade havia se espalhado de tal maneira que quando Jesus ele pisa neste solo e ele vem a João Batista para ser batizado, João Batista reconhece, porque João Batista era primo de Jesus e ele sabia que ele viria para preparar o caminho. Jesus chega para João Batista e fala, João Batista chega para Jesus e fala: vieste também para ser batizado? Eu é que preciso ser batizado por ti. Em outra passagem, João Batista vira e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus ele vem para tirar o pecado do mundo, ele vem para nos purificar, para nos limpar de toda a mazela que foi feita na nossa vida, no nosso passado, por tudo que nós fizemos, de todas as nossas obras. Ele veio nos mostrar um caminho de decência, de santidade, de integridade, de transparência, de honestidade, de clareza. Ele veio para trazer salvação, purificação e santidade para o teu povo. Não é à toa que em Israel o pecado só era purificado com sangue, meu irmão. Eis o fato de Jesus ter morrido no madeiro crucificado. Isso tinha que acontecer. Alguém perfeito, com ciência, entendimento, dotado de poder, de maestria, enviado pelo Pai para salvar o povo. Porque não tem ninguém neste solo, ninguém consegue salvar ninguém. O mundo está corrompido, o mundo não tem nada para oferecer. Não tem. Tudo é por vontade deste homem, tudo é pelo querer dele. Deste homem que veio para nos salvar, para nos purificar, para nos trazer ordem, nos trazer decência e conhecer, fazer-nos conhecer ao Pai de verdade, na tua integridade, na tua essência. Sabe por quê? Porque em outro ponto das Escrituras, ele fala assim: errais em não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Aquelas pessoas achavam que conheciam Deus pelos seus trajes, pelas suas roupas, dotados de tamanha hipocrisia, davam o dízimo de tudo, do cominho, mas estavam deturpando a sociedade. Eles deturpavam, eles não agregavam nada. A classe de fariseus da época eram burgueses, os seus bolsos estavam cheios. João Batista os chamava de raça de víboras, porque eles achavam que só Deus era só para eles. Deus nunca foi só para eles, nunca será também. E existe muita gente assim ainda. Tem pessoa que ela está tão tomada de egoísmo, ela acha que Deus é só dela, é só para ela. Deus existe para fazer somente a vontade dela. Deus é para todo mundo, meu irmão. Deus não está limitado neste metro quadrado aqui. Deus não está limitado aqui dentro. Deus está lá fora também. Deus se manifesta poderosamente, sobrenaturalmente neste lugar. E como Ele se manifesta? Mas Ele também está lá fora. Por isso que a gente pode ter acesso a Ele. A gente tem acesso a Ele. A busca de Deus ela tem que ser uma busca contínua. A busca por Deus, por ter Jesus na nossa vida, ela não se limita aqui dentro. Foi isso que Jesus fez. Todos, sem exceção de ninguém, tanto pequenos, quanto jovens, quanto adultos, todos têm acesso, todos podem buscar, independente do teu lugar. Imagina aquelas pessoas na Ásia, no Oriente Médio, onde grande parte dos países são muçulmanos e lá não tem igreja, o povo tem que adorar escondido. Foi isso que Jesus fez. Qualquer um pode adorar, qualquer um pode me servir, qualquer um pode me escutar, qualquer um pode falar comigo. Ele disse: aonde estiver 2 ou 3 ali em meu nome, ali eu também estarei.
Aqui nós estamos, aqui tem mais de 2 pessoas, aqui tem mais de 3 pessoas, meu irmão. Aqui Deus se manifesta neste lugar. Deus se manifesta na minha vida. Deus se manifesta na sua vida, na minha casa e na sua casa. A gente consegue ver a bênção de Deus todas as vezes que um novo dia é começado, todas as vezes que o sol aparece. Nós conseguimos ver a beleza, a grandeza de Deus através da vida dos nossos filhos, através das bênçãos que Ele tem feito para nós. Nós conseguimos ver as maravilhas que Deus, o poder dele imensurável em toda a tua criação. Em todo o tempo, Deus está conosco. Deus está conosco. Este véu que foi rasgado e que ele não vai ser costurado, ele não vai ser reestruturado. Isso não tem volta. Isso é perpétuo, isso é para sempre. Isso é até a volta dele, é até a consumação dos séculos. Isso é até que o céu e a terra passem. Você tem acesso ao Pai, porque você é filho. Deus tem pão para você. Jesus tem um manancial de água viva para você que está aqui nesta manhã. Você que saiu da tua casa para buscar Ele, que adora em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. A gente só alcança Deus na espiritualidade. A gente não alcança Deus carnalmente. Deus, Ele é um espírito. Ele só pode ser alcançado por motivo de fé. Por isso que, se eu não me engano, no domingo passado ou retrasado, eu preguei e disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é espírito. Deus, Ele é espírito. Nós só temos acesso a Deus em espírito, em oração, falando, busca, jejum. Nós só temos acesso ao Pai através desta maneira. Vem cá. Você consegue se comunicar com alguém sem falar? Você consegue se comunicar com uma pessoa sem falar? Há quem consiga. A única maneira que a gente tem de se comunicar com Deus é através da oração. É buscando Deus, é oração, é fervor, é dando tempo, é intimidade. É com intimidade que a gente conhece Deus, que a gente vê o nosso Pai, é com intimidade. Não tem como Deus te ouvir se você não falar, meu irmão. Não tem como Deus te ouvir se você não clamar. Não tem como a porta bater se você não abrir. Não tem como Deus te escutar se você não chamar. Não tem como Deus te dar se você não pedir. Não tem como. Deus quer te ouvir. Deus é teu Pai, Ele quer ter uma intimidade com você que é filho. É isso que Deus sempre quis da humanidade desde o princípio. E qual que é o problema do homem? O homem quer se emancipar de Deus, o homem quer ser independente. Eu não preciso de Deus. Bem certo é, com certeza é, que aquilo que a gente consegue fazer pelas nossas mãos, Deus não faz. Mas o grande erro da humanidade até hoje foi querer viver do teu próprio braço, da tua força. E verdade é que, enquanto você viver do teu braço, da tua força, você não precisa de Deus. Aquilo que você pode fazer, Deus não faz por você. Mas aquilo que você não pode fazer, que aos teus olhos é impossível, você é incapaz, você é débil, você não tem habilidade, Deus faz. Deus se manifesta nessas coisas, porque Ele é Pai. Porque Ele é Pai, porque Ele tem pão para dar para os filhos. Deus tem milagre para te dar. Deus tem bênçãos para te dar. Deus tem promessas para te dar. Para mim e para você. Amém? Lembrando, o que nos torna filhos não é o nosso próprio querer. Eu quero ser filho de Deus. Não, o que nos torna filhos é ter Deus por Pai. É crer que Jesus nos lavou, nos limpou, nos transformou, nos tirou do mar de imundícia e nos conectou ao Pai. Quando o véu foi rasgado, agora nós temos acesso ao Pai. O que te torna Pai é você reconhecer, é você falar com Ele. Quem é pai e mãe aqui sabe. Nós temos, os pais e mães têm comunicação com os filhos.
Não existe pai e mãe que não conversa com os seus filhos. O pai quer ter comunicação com você. O pai quer intimidade com você. O pai quer te abençoar. O pai tem pão para te dar. O pai tem um manancial de águas vivas para te dar. Amém? Não se emancipe de Deus. Não deixe Deus em instante algum da tua vida. Aonde você estiver, leva Deus com você. Tenha a palavra dele nos teus lábios. Proclama a palavra ao ar livre. É assim que eu faço para gravar a Bíblia. Eu saio falando, decorando a palavra de Deus. Eu falo ao ar livre. Eu falo aonde eu estiver. Eu vou falando com Deus. É assim que de repente eu vou gravando. A memória vai aumentando. Deus vai abençoando. Deus é Pai. Deus vai iluminando o caminho. Vai clareando. Vai abrindo as portas. Vai escancarando as janelas. Amém, meus queridos? Não queira ser independente de Deus. Não seja independente de Deus. Você é criatura, você não é evolução. Você foi criado para estar junto com Deus. O pai e a mãe que cria o filho, não cria o filho para ser independente. Se bem que quando o filho cresce, ele sai da casa do pai. E a palavra de Deus dá uma ordenança: sai da casa da tua parentela, da casa de teu pai. Toma a tua esposa e constitui a tua família. Mas qual que é o pai, qual que é a mãe que quer o teu filho fora da tua casa? Assim é o nosso Pai conosco. Não se emancipe de Deus. Não queira ter Deus longe de você. Pelo contrário, fale com Ele. Traga a presença, o poder dEle, a bondade dEle para a tua vida todos os dias. Amém, meus queridos? Que Deus possa ter falado com você nesta manhã. Que esta palavra possa gerar um fruto. Trazer meditação para os nossos corações, né? E que Jesus ilumine as nossas vidas com todo o teu amor, a tua graça, com toda a tua bondade, com o teu sangue que foi aspergido naquela cruz. E morto ele não está, ele está vivo. Que Deus abençoe a tua vida nessa manhã. Em nome desse Messias maravilhoso, Jesus Cristo. Amém e amém.